seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é mais uma edição, mais um episódio inédito do Podpate, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, contando histórias de empreendedores muito feras, que estão aqui na cidade de Foz do Iguaçu e estão impactando o mundo, porque suas histórias nasceram realmente para impactar as pessoas ao redor deste mundo. Então, onde houver um iguaçuense, onde houver um brasileiro neste mundo, você está conhecendo um pouco mais da nossa gente, do nosso povo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Gente, eu já abro esse podcast agradecendo de coração a vocês. A gente está na nossa terceira temporada e vocês sabem, né? Quando a gente não fica alimentando demais, né, o YouTube, ele começa a desinscrever. Tem todas umas regrinhas, né, João? Tem todas umas regrinhas. Nossa terceira temporada está voltando. Esperamos não parar mais. Eu decidi que não vou mais trabalhar com temporadas. A gente vai seguir, né, trazendo histórias aqui. Mas tá bom demais, todo dia a gente ganha um novo inscrito, né? Todo dia a gente tem interação, tem like, isso é muito bom. Faz 1 mês e meio que a gente retomou e tá muito legal o feedback de vocês, estou muito feliz, os anunciantes, né? A gente está muito contente realmente com a compreensão do empreendedor aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que está patrocinando o nosso Podpate para que a gente possa ter condições, porque isso aqui dá um trabalho. Dá um trabalho para fazer, né, gente? Não estou reclamando, só estou comentando que dá para suar a camisa, sim. Então, nosso agradecimento de coração a todos os que empreendem aqui conosco, todos que acompanham nossa audiência, de coração, nosso agradecimento mesmo, né? Gente, hoje o nosso episódio está muito importante, porque essa mulher, que você já viu a thumb aí, já sabe quem que é, eu tenho um carinho muito especial, porque ela é uma guerreira, ela é forte demais, ela representa, ela é o ícone de representatividade da mulher que empreende aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ela é inteligente, ela é sorridente, ela é realmente capacitada, tem uma expertise que dá gosto e ela trabalha com uma área que eu amo, que é falar do cérebro, que é falar da mente, que é falar do intelecto, e ela é demais, para não usar aquela frase que a gente sempre usa. Nádia Benítez, seja bem-vinda. Eu tô assim, me sentindo ultra lisonjeada. Muito obrigada, Patrícia. Eu tô feliz demais por você ter vindo. Já semana passada a gente tá com essa conversa de você ter vindo, não deu, e agora deu para você estar conosco. Nádia, meu Deus. Satisfação estar aqui com você nesse momento tão especial, né, que nós estamos vivendo aqui. Verdade. 2024 está sendo um ano sensacional, né? Mulher, eu tô muito feliz com a movimentação, parece um despertar que aconteceu, né? Principalmente nas mulheres. E eu acho que isso também é resposta de trabalho de vocês, de nós todos, porque foi lutado até agora. Parece que esse despertar não acontecia. Hoje nós vemos muitos grupos de mulheres empreendendo, essa consciência de empreendedorismo despertando em tudo quanto é canto. Isso é bom, não acha? Acho fascinante, é algo assim que me inspira muito. As histórias dessas mulheres que estão aí na vanguarda desse movimento de buscar um lugar, né? Porque eu sempre falo, eu acredito muito que o lugar da mulher é onde ela quiser, Paty. E do homem também, de todo mundo. Com certeza, porque assim, no meio de todas as nossas lutas, né, uma coisa que eu sempre levo como lema de vida é que a gente não precisa estar um na frente do outro. Nós precisamos estar juntos. E aí eu trago a analogia do cérebro, puxando sardinha para o meu lado, né? Sim. Que o cérebro do homem e da mulher, eles são distintos, eles são diferentes em tamanho, em peso, em conexões, e eles se completam. Exato. Então não existe um na frente, outro atrás, né? Quebra muitos mitos e traz luz para algo fundamental. E mulher, que forte que ficamos, né? Que forte que ficamos quando temos os dois ali. E você percebe que eles estão nos incentivando cada vez mais? Demais. Eu acho isso fabuloso. Mas eu acho maravilhoso. E assim, eu sempre digo, primeiro, meu sucesso é lá em casa. Eu sempre digo, a gente que está sempre exposto, meu sucesso é lá em casa por quê? Porque é lá que eu recebo apoio. É lá em casa que eu recebo apoio. E eu só tenho condições, por exemplo, de estar aqui hoje ou empreendendo em qualquer que seja a área, porque eu tenho esse incentivo. Isso tem é respaldo, tem respaldo, tem suporte.
Exatamente, tem suporte. E a gente, até falando sobre essa questão assim de competição que você acabou de trazer, e isso é muito legal até para... Eu gosto do entendimento, eu gosto do entendimento da concorrência. Eu consegui capturar isso e tudo mais, não entro no debate, mas eu prefiro a palavra. Esses dias uma consultora chegou para mim e falou assim, Patrícia, como é que você lida com a concorrência? Eu falei, eu não lido com concorrência, eu conquisto. É diferente competição, eu não lido com competições, eu lido com a conquista, é muito diferente. Porque quando você está na competição, você está medindo, você quer fazer porque o outro fez, a tua motivação é diferente. Agora, quando você está desejando conquistar, você entende que a concorrência faz parte, você entende que você precisa crescer com isso. Eu sempre digo que é fundamental a gente entender que quanto mais pessoas estiverem fazendo o que a gente faz, e eu também, né, vejo muito isso dentro da área de estimulação cognitiva, quanto mais o mercado crescer, mais oportunidade a gente vai ter, entende? Então, quando a coisa é muito embrionária, é muito nova, a gente sofre demais para poder desbravar, né? É um caminho que a gente está criando no meio de uma selva. Mulher, né? isso é muito sério. Quando nós começamos o Podpart, isso lá pouco depois da pandemia, e nasceu por conta de nós não sabemos o que íamos fazer, eu ainda estava com a produtora. Você pensa que eu já era devoradora de podcasts, porque já existiam grandes, o Flow já estava lá, o Podpah também já existiam vários, e eu queria trazer a mesma ideia para Foz do Iguaçu. Que dificuldade era para as pessoas entenderem o que era um podcast. É opinativo, podcast é opinião. Não preciso estar certo, eu só tenho que comentar aquilo que eu carrego dentro de mim. Comunicação é isso. Entrevista é muito diferente. Entrevista você precisa ser assertivo, porque é a sua oportunidade de mostrar a sua expertise. São temas e estilos diferentes comunicativos. Mas as pessoas não absorviam. E eu acredito, não sei se tá aí você para me dizer, que talvez a ginástica do cérebro tenha sido isso, essa coisa desbravadora? Com certeza. Não, realmente foi muito assim. Porque quando nós começamos, dentro do país, existiam apenas 2 marcas que trabalhavam com estimulação cognitiva, né? E eu nem as conhecia. Eu fui conhecer estimulação cognitiva porque eu estava fazendo pós-graduação em neuropedagogia. Então, como é a área de neuro, tinha um professor meu de fármacos, o Ângelo Torres, que é uma pessoa que eu admirava muito e que eram aulas que eu gostava demais. E uma vez ele disse durante a aula, e eu nunca vou esquecer, foi em 2010 para 2011, né? Ele disse, pesquisem sobre ginástica cerebral. Eu falei, cara, que loucura é essa? E eu comecei o meu projeto ali, porque eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e eu falei, gente, tá aí a resposta. Porque nós temos múltiplas inteligências, né? Que aí eu já estou citando Howard Gardner. Nós temos múltiplas habilidades que estão relacionadas com as inteligências e cada cérebro é único. Cada um tem um DNA, cada um tem uma impressão digital. Por que as pessoas têm que aprender igual? Não é possível isso, né? Por que as pessoas sofrem tanto para aprender? E qual era a sua ansiedade? Qual era era o método de ensino que você gostaria? O que estava te inquietando? Você falava assim, gente, tem um problema aqui, as pessoas precisam aprender do seu jeito, é isso? Então, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que sofri muito para aprender. Olha só, tá? Eu sempre digo, nasce no nossa dor, né? Estar na educação sempre foi buscar algo para resolver, sanear um problema meu. Porque eu sempre fui aquela criança, e o pior, né? Eu tinha um irmão CDF, que ódio. Que ódio daquele piá. Gente, ele não precisava estudar para fazer prova, Pati, que é isso? Era uma ofensa, porque eu amanhecia, eu comia os livros, chegava no outro dia, a média, 6. 6,5, 5,8. Muito normal. Gente, o que era aquilo? O piá não estudava para prova, eu odiava. Eu pensava, como assim? Como que essa criatura consegue e eu não? A gente nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, por que isso? Que indignação. Então, essa indignação já começou lá na minha infância. A dor nascia ali, Porque eu apanhava para aprender tabuada. Minha mãe tomava tabuada fazendo trança no meu cabelo e cada erro era um puxão.
sabe? E, meu, que método tristeza. Então, eu fui para o magistério e pensei, cara, eu tenho que achar uma solução lá onde as pessoas ensinam a aprender. Certo? Certo. E foi ali, nas aulas de metodologia, de matemática, de português e tudo mais, que então com professores incríveis aqui no Colégio Barão do Rio Branco, porque você começou falando de Foz do Iguaçu, tenho orgulho de dizer que sou bicho da terra, sou nascida em Foz do Iguaçu. Aê! Né? Então, nós duas aqui. Muito e canhotas! E tenho muito orgulho, sabe? Porque eu amo demais a minha terra, né? Então, assim, ó, tá puxando. Esse processo todo de, nossa, como que foi o meu processo educacional foi muito doloroso. Começou a ficar simples no magistério, que aí os professores começaram a me ensinar como ensinar matemática. Isso. E aí eu falei, ótimo, que perfeito, que maravilhoso, vamos ensinar baseado no concreto, mas por que os professores não fazem isso na sala com as crianças? Né? Porque se isso é o que estão ensinando para pessoas que serão futuros professores, por que eles não fazem, por que não aplicam? É porque dá trabalho, né? A gente sabe o quanto empenho a gente precisa. E todo o processo educacional hoje, eu vejo assim, que olhando para o mundo, Patrícia, tudo mudou. Os carros mudaram. As cozinhas, nossas casas mudaram. As empresas mudaram, tudo evoluiu, mas a escola continua do mesmo jeito. Você pega uma foto de 100 anos atrás de um carro, de uma escola, e faz o paralelo de hoje e de antes. Exato. Os carros são totalmente futurísticos. A escola, a gente continua olhando para a nuca do colega. Exatamente. Que método, e aí eu não estou falando só de disposição de sala, não, porque não adianta vir falando assim, eu tenho uma nova metodologia, todo mundo senta em círculo. Esse bigode construtivista ali. Mas o detalhe nem é esse, porque dentro da ginástica do cérebro tá tudo lá. Tá, Vygotsky, Wallum, Maria Montessori, enfim, tudo que eu amo dentro da área educacional, eu joguei dentro do liquidificador, bati e a gente colocou dentro do método. Então, hoje, dizer assim, qual é a corrente pedagógica que a gente segue, é a corrente da estimulação cognitiva, é o que a neurociência traz, né? Baseado naquilo que funciona para a gente aprender. E a gente aproveita, exatamente, respeitando esse ser único, respeitando esse indivíduo que aprende do momento que nasce até o dia que a gente vai para o caixão. Ai, que maravilhoso. Nós temos, assim, o computador mais incrível do planeta dentro da nossa cabeça. Né? Então, é fabuloso, é fantástico. Quanto mais estudo, mais eu sou apaixonada. Eu também. Sabe? Eu também. Porque é realmente algo... Eu encontrei a motivação para a minha vida. Ótimo. Por que eu inventei esse negócio? Eu estava franqueada de uma rede que trabalhava com um processo educacional, reforço escolar, mas de uma pegada diferente. A gente trabalhava com acompanhamento com tutores, né? Então, o nome da marca era Tutores, Reforço Escolar. E eu, junto com meu esposo, entramos nesse negócio e a gente começou a entender, quando eu fazia as avaliações com as crianças, com os adolescentes, eu comecei a perceber que o que faltava para eles não era o conteúdo. O que estava errado não era o método. Porque se o método atendia você e não atendia eu, o que estava diferente? Sou eu. É o meu processo, a minha forma de aprender. A minha singularidade. Perfeito. E aí, dentro da pós de neuro, eu encontrei um professor genial que trouxe essa ideia. Eu sou apaixonada. Eu pesquisei, fiz um projeto durante 6 meses, eu, Rafael e uma das minhas principais tutoras na época, a Rosângela, maravilhosa, uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso. E aí a gente montou esse primeiro escopo de projeto. E em 2012 nós abrimos a primeira unidade em Foz do Iguaçu. Que coragem. Da ginástica do cérebro num espaço multidisciplinar. Eu lembro, eu fui fazer matéria, eu era ainda... Eu acho que você foi na minha inauguração. Eu fui na inauguração e fiz... 5 de fevereiro de 2012. São datas que vão criando marcos na nossa vida, né? Perfeito. Então, isso veio para mim e foi fabuloso, porque a gente teve uma grande escola. Sim. É no fazer que a gente se desenvolve, Patrícia. Não existe nada pronto. Não, é a prática. Sabe? Então, a gente começou com 2 vezes na semana de 1 hora. Cara, não deu. Uma vez na semana, 2 horas. Uau, legal, ficou bacana. Agora, vamos trabalhar isso, vamos colocar aquilo. A gente começou a trazer os jogos modernos para nosso
trabalho porque os jogos, desde os primórdios da humanidade, eles provam pela prática que nós podemos aprender muito. Por quê? O cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Ele não faz ideia do que a gente está vivendo aqui. Não é um jogo, não é uma brincadeira. Por isso que a gente sofre quando tem pesadelo. Menina, eu sou muito forte na questão. Eu passo o dia inteiro mal, assim, parece que vivendo aquilo. Percebe? E da mesma forma o sonho bom também traz aquelas memórias maravilhosas da nossa vida. E é esses que a gente precisa cultivar, né? Para o nosso cérebro se manter saudável. Então, se eu sofro quando eu tenho pesadelo, porque o meu cérebro não sabe o que é real e o que não é, quando eu jogar, tudo aquilo que eu desenvolver ali, vou formar uma reserva cognitiva. Sim. Então, é uma bagagem. Uau! Certo? E essa bagagem, ela vale para todos os aspectos da nossa vida. Para o empreendedorismo, para o viver em família, para a educação dos filhos, para a gente no mundo, né, corporativo, dentro de uma empresa, desenvolvendo um trabalho, sendo professor, sendo o que for, sendo o que você quiser ser. E dentro desse processo todo, a estimulação cognitiva, ela soma para trazer para cada fase da nossa vida um benefício. Para a criança se apropriar com mais intensidade e qualidade do processo educacional, com menos dor. Porque se eu desenvolvo novos caminhos para a aprendizagem, eu vou aprender com mais tranquilidade. E o mais gostoso disso tudo, que eu acho que a ginástica do cérebro consegue despertar na gente, só um lado assim mais prazeroso, né? Só para deixar assim a gente mais instigado ainda, é a ideia. Eu tinha uma professora de psicologia que me dizia assim, lá na faculdade, fiz educação especial. Aí ela dizia assim, gente, ela vinha do Rio Grande do Sul, gente, aquele jeito carregado, aquele sotaque mais rio-grandense mesmo, em Santa Maria. Aí ela dizia assim, chegou o dia da psicologia, agora é a hora do sabor do saber. Ela dizia assim, porque é saboroso saber. Eu acho, quando eu aprendo alguma coisa, eu entendo aquilo, é saboroso, é quase que palatável. É gostoso quando você tem um aprendizado acessível, a mente se abriu. É sinestésico, né? A gente tem aquela sensação exato, incrível, maravilhoso. E como é libertador. É libertador. Né? E aí, pensa, você trazer para uma criança que está tendo problemas de aprendizagem. E aí, os rótulos, Paty, não interessa. Exatamente. Não interessa se é disléxica, não interessa se ela é TDAH, não interessa se é autista, não interessa se é Down. A gente alfabetizou Down. Eu acredito verdadeiramente. Tá? Então, cara, o que vai contar? A forma como esse cérebro vai encontrar meios. Porque nosso cérebro é plástico. Não sou eu que disse, gente. Neurociência comprova. Plasticidade toda e para sempre. Vai ter sempre esse processo. Forever. Nádia, hoje eu estava vindo para casa, saindo, eu dei aula de manhã, voltando para casa, encontrei um senhorzinho, branquinho, com dificuldade de locomoção, mas ele estava assim, ele estava debaixo de uma árvore e aquela imagem da árvore, assim, das folhas caídas, ele estava com um celularzinho lá, focando, encontrando um jeitinho lá para tirar foto. Quer dizer, ele estava internauta, ele estava postando a foto ali. Ou seja, ele já se adaptou ao inclusão digital, né? Ele estava se adaptando, ele estava fazendo o post dele, ele estava se comunicando. Bonitinho. Que bonitinho. Por quê? Plasticidade, ele aprendeu a mexer com aquilo. Ele aprendeu a usar essa linguagem. E todos somos capazes. E aí eu estava falando sobre a questão das ferramentas para as 4 faixas etárias, né? Para o adolescente, que difícil ser adolescente neste mundo conectado, com tanta informação vindo através do smartphone na mão deles. É muito difícil, é um desafio fora do planeta, porque eu penso, quando eu era adolescente, que eu não tinha recurso nenhum tecnológico, já era difícil, porque a minha cabeça criava coisa que não existia o tempo todo. Imagina hoje manter a saúde mental na adolescência. Demais. Tá? Recebendo essa enxurrada de informações absurdas, fake news. E aí entra a necessidade da educação midiática. A gente precisa. Tá? E nenhuma escola está preparada para isso. Tá? A nossa escola ainda... Nossa, a nossa escola... A gente precisa evoluir anos-luz. E o adulto? Como que eu mantenho o adulto com saúde mental, com o psico saudável,
para a gente não somatizar doenças. Porque a gente está o tempo todo lidando, amiga, com situações emocionais absurdas. Mas assim, é hard, né? Não, nós não nível estamos, hard. Nós nível não estamos hard. mais lidando com, sei lá, com o escândalo da vizinha que talvez tenha engravidado fora do tempo, que eram essas as notícias. Quando ficávamos sabendo, Quando né? ficávamos sabendo. Não era mais isso. É um nível aterrorizante. Exatamente. E esse aterrorizante traz um monte de síndromes também. Total. Síndrome do pânico, Total, burnout, total. estresse, depressão, e aí vai, né? E o idoso, naquele processo que hoje a gente vive mais, Porém, todavia, como que a gente está se mantendo vivo? Cheio de remédio, uhum. né? Então a gente precisa ter esse cuidado com o nosso cérebro. Nós começamos o nosso processo de declínio a partir dos 24, 25 anos de idade. Olha só que é onde a gente fecha os ciclos das podas neuronais da nossa adolescência, desse processo todo, né? E aí, depois, o que eu faço, né? Eu estou declinando. O que eu estou fazendo para cuidar desse cérebro? Eu vou precisar de Aí mecanismos. entra uma série de questões. Então, a gente tem muitos desafios em várias faixas etárias e quando a gente vive nesse mundo do empreendedorismo, puxando esse gancho aí para o nosso tema, sinceramente, às vezes eu olho para mim e penso, cara, que legal que eu tô dando conta, sem surtar, né? Então, mais um dia que eu não surtei, não perdi o réu primário, a gente brinca, né? As meninas falam. Às vezes falam, ai, que bom, mais um dia eu não perdi o réu primário. Né? Mas por quê? Porque tem horas que a gente é tão desafiado, né? É demais. Tão desafiado. E aí as meninas chegam para mim muitas vezes e falam assim, Nath, como é que você dá conta? Você tem toda, né, a gestão do teu negócio, que hoje é uma rede de franquias, ginástica do cérebro cresceu, né? E aí a gente entra no ponto também que você disse, como desbravar isso tudo, como trazer luz para certas coisas e tem sido, tá? Eu não posso dizer que isso se finalizou, Paty, porque é gerúndio, eu digo. Ah, é gerúndio. É um constante. Que apropriação de palavra mais correta. É gerúndio. Gerúndio total, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos passando por isso. E aí essa mudança social de pós-pandemia trouxe mais luz ainda para o nosso negócio da ginástica do cérebro, tá? Mas entrando no ponto da gente lidar com todas essas sensações, eu digo que estar hoje à frente do grupo Mulheres do Iguaçu, para mim, é uma distração. Olha só! Sabe? É mudar meu foco. Uhum. É pensar assim, nossa, quanta coisa eu tenho para trazer para tanta gente que tá aí começando e quantas pessoas que tem para somar, porque hoje nós somos mais de 200 mulheres no grupo. E que encontro de gerações acaba acontecendo também. Sensacional, Patrícia, eu acho fabuloso, porque eu digo para você que enquanto eu estive no Conselho da Mulher, com aquelas mulheres maravilhosas, eu pude me apropriar de muita coisa delas. Total. Sabe? E elas sabem disso, que eu tentava ao máximo. E há um respeito consciente disso, Exato. né? Eu digo sugar de verdade, porque eu preciso aprender. Nossa, a gente precisa. Como eu não nasci em berço empreendedor, eu digo assim, sempre a minha história é essa. Uhum. Minha mãe, semi-analfabeta, minha mãe estudou até a 4ª série, e ela é uma mulher que ninguém passa a perna nela. A mulher tem uma inteligência de vida. Patrícia, minha mãe. Leitura corporal, essa história de linguagem não verbal, faz horas que elas já... Dona Angelina. Comunicação. A minha mãe usava assim, ó, Patrícia, quem tem boca vai a Roma, minha filha, se vira. Ali foram os primeiros ensinamentos de comunicação que eu tive. Sensacional. E outra, minha mãe foi a escola de vendas da minha vida. Sabe? Porque eu digo assim, Patrícia, quem hoje não vende tá fora do mercado. Meu Deus. Tá? Você pode dizer assim, eu sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, eu sou professora. Cara, se você não for vendedor... Você vai ter que vender. Você vai ter que vender. Você tá entendendo? Você precisa da agenda cheinha para fechar o mês, para pagar o cartão. Se a gente não entender que nós precisamos vender o nosso produto, seja ele um serviço, um produto, seja o que for. Uma ideia? Uma ideia, exatamente. Porque eu tenho certeza que quando você começou o Pode Pá, você vendeu uma ideia. Certeza. E você vendeu baseada na tua credibilidade, naquilo que Patrícia representa hoje como empresária, como empreendedora, como mulher, como, né? Enfim, dentro desse processo todo de construção que é a nossa vida. Sim.
tá? Então aí, buscando esse repertório nessas mulheres, por não ser uma mulher empreendedor, de berço empreendedor, né? Rafael, meu esposo, é de berço de concurseiros, sim, família inteira de funcionário público, né? Eu, sem repertório nenhum, porque eu fui a primeira da minha família, dos dois lados, a ter diploma universitário. Uau. Tá? Então, cara, é muito louco isso. É muito louco. É romper algo assim que... E por isso eu digo que não existe estigma, não existe a pessoa acreditar. Destino, quem escreve somos nós. Nós temos o livre-arbítrio. E a gente vai conquistar tudo aquilo que a gente desejar. Se você traçar um plano para desenvolver um sonho, para buscar um sonho, você vai conseguir. Eu não tenho dúvida. Tenha dúvida, eu sei, você sabe, né? E a gente tenta o tempo todo mostrar isso. Porque é apenas isso que importa. A gente saber aquilo que está buscando. Porque, como diz a máxima da Alice, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você sabe que é muito interessante essa retrospectiva que você está fazendo no final das contas da sua longa trajetória, porque, na verdade, a gente consegue, mesmo nesse encontro de gerações e nessa... Poderia ter parado, Nádia, você poderia ter estacionado. Eu poderia ter parado na pandemia. Sim. Porque foi um momento terrível para a área educacional. Total. O meu negócio praticamente se foi. E isso que eu queria conversar com você. Exatamente esse é o ponto. A maioria faliu, a maioria não tinha como, a maioria quebrou. Quebrou geral e reconstruir isso, mulher. Veja, uma coisa é desbravar, que já é calejante. Já é difícil. Que já é pesadão. Porque você tem uma ideia, você tem um projeto, nem todo mundo está entendendo o que você está falando. Mas muita gente aqui em Foz ainda não entende até hoje o que é o meu negócio. Tem gente que chega para mim e fala assim, você fechou a ginástica do cérebro. Eu falo, gente, fechou a unidade, não era minha, era de franquear, você não está entendendo. Ainda e aí, Paty, sério, eu tô cansada, tão cansada de explicar que eu nem falo mais nada, eu deixo isso aí, beleza, daqui a pouco abre de novo. Então tá. Porque dá a impressão ainda que você não, né, mas enfim. Chega naquele ponto que, desbravar não é fácil. E aí eu tiro o chapéu para você e digo assim, menina, que pegada de vocês, que pegada, vamos combinar. E talvez hoje seja a única maneira da gente chegar e dizer, gente, é assim que funciona a vida, não é, né? Não é só de glamour, é a realidade. A gente... E não é fácil você chegar naquela ideia, concretizar, tirar do papel, colocar em prática, mostrar processos, instruir, desejar que aquele projeto que está aqui em você realmente seja palpável, concreto. Tá, chega uma pandemia, te tira o chão. Aí você começa a reconstrução disso tudo, mas vamos dizer E não assim, deixa a peteca cair, né? Como diz, esse é o ponto que eu quero chegar. É o sem ponto, deixar a peteca cair. É o novo ditado da música, nós trupica, mas não cai, né? É assim. Eu sempre digo, a gente precisa se apegar nessas... Tá, me fala disso daí. Onde você foi? Porque você falou assim, Patrícia, Mulheres do Iguaçu tem sido um up a mais na minha vida, ótimo. Mas onde você renova as suas forças? Porque tem muita mulher precisando ouvir que a Nádia se renova todos os dias, ou se recicla todos os dias, ou ela acredita todos os dias. Como é que é isso? Na família. Na família, no apoio do meu marido, que ele é uma pessoa assim sensacional, sempre do meu lado, mesmo nos momentos que eu estive mais errada, ele sempre esteve do meu lado, porque a gente cresce no erro, Patrícia. Não adianta a gente pensar assim, nenhuma história de crescimento, você vai dizer assim que foi uma sucessão de acertos, né? Normalmente quem vive isso é um herdeiro. A pessoa já tem um negócio muito bem construído, estruturado. Nossa, a gente errou muito. A gente errou demais, entende? Então, hoje, por sermos uma franquia, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente sabe o caminho, sabe? Exatamente. Então, a gente entrega para o nosso franqueado o caminho trilhado. Gente, vai por aqui. E aí, como a gente está vivendo com cérebros únicos, singulares, eles vão dizer... mas eu não acho que seja isso, eu acho que seja aquilo. Então tá, mas a escolha é sua. Eu tô te entregando o que vai funcionar,
como que funcionou para mim, o que a gente fez, e a gente testou, outros fizeram, deram certo, estão dando certo fazendo assim. Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Beleza. Tem muito mas mais... você tem um contrato, tem as normas, tem as regras, tem isso, tem aquilo. Siga isso. Faça do seu jeito. Quando não der certo, se não der certo, você volta que a gente te apoia. E se der certo, você vem e nos ensina. Porque nós estamos sempre abertos a aprender. Nádia, você é mentora e você ensina. E você, como acabou de dizer, olha, eu tenho um caminho, eu já percorri, eu já trilhei isso. É claro que novidades acontecem. Com certeza, estamos preparados para elas, né? Que venham. Que esse ensinamento, né, que esse coração continue sendo ensinável, essa mente continue sendo plástica, para que você consiga absorver, beleza. Mas, como é que você tem visto, no geral, as pessoas? Elas estão aproveitando pessoas como você? Paty, o que eu vou te dizer? Eu penso o seguinte, cada pessoa tem um momento de despertar, certo? Na nossa busca interior, pode ser que aquilo que eu estou trazendo não seja para ela. Naquele momento também, Exato. Né? Ou... Mas no geral, assim, amiga, o que você sente? No geral, assim, as pessoas, as mulheres, elas querem esse aprendizado? Eu vejo que elas estão buscando, né? O que acontece com a gente quando a gente está começando a trilhar um caminho? Primeiro, aquele que está muito longe lá na frente, os grandes empresários, grandes empreendedores, eles não têm mais paciência de lidar com a gente, não. Sim, verdade. Uhum. Até porque eles têm tempo escasso. Quem quer se dedicar, quem quer doar, está doando. Está fazendo mentoria, está organizando grupos de empreendedores, está na vanguarda desse movimento do network, do compartilhar. Uhum. Nós estamos na era do compartilhamento. Quem não entendeu isso ainda está perdendo oportunidade. Está perdendo oportunidade. Né? Agora, quem está no meio do caminho, que é o que falei para você que está no gerúndio, está em processo de construção, né? Se organizando para crescer, ele gosta de apoiar. Sim. Ele gosta porque ele acredita que juntos a gente pode ir mais longe. Sim. E eu tenho muito dessa visão. Eu também tenho. Uhum. Sabe? Eu acredito muito nisso. Porque eu sozinha não teria chego aqui. De jeito Você entendeu? Teve muitas pessoas que me apoiaram nessa trajetória, honro todas. E teve pessoas que me apoiaram na pandemia. Que também acreditaram na minha pessoa, no meu negócio. E que me apoiaram. Eu sou grata a elas, independente de qual caminho aquilo nos levou, não interessa. Sim, percebe? certeza. Porque hoje o parceiro que me apoiou na pandemia não está mais comigo, mas a gente chegou num momento, cara, beleza, tá tudo bem, muito obrigada. Nádia, tô te devolvendo aquilo que é teu, você me devolve aquilo que é meu, obrigada por ter me apoiado e tá tudo bem, estamos bem. E ele tá lá tocando o negócio dele, eu tô tocando o meu. Então, e eu fui pro mercado, amiga, eu não fiquei quieta não, porque eu precisava defender meu CPF. Total. Né? Eu e o meu esposo manteve a nossa família durante a pandemia, porque ele é uma pessoa super inteligente, foi trabalhar no mercado financeiro, aprendeu muita coisa, lidar com Bitcoin, criptoativos e tudo mais. A gente... O Estevão tá nessa daí, apoiou, né, um negócio aqui em Foz do Iguaçu, né, de uma pessoa que tem uma moeda, que minera bitcoins, um cara sensacional, que foi um grande prazer estar perto dele, aprender com ele, enfim. E outros também no meio de estudo, né? E que eu fiquei 9 meses fora do meu negócio. Sim, entendi. 9 meses sem viver a ginástica do cérebro. Mas foi uma surfada importante, de crescimento também. Foi fundamental, porque era o que eu tinha para aquele meu momento. Eu entendo perfeitamente. Sabe, foi uma pessoa que veio, trouxe benefícios para o nosso negócio, e é yin e yang. Tudo na nossa vida é yin e yang. Nada é só bom, nada é só ruim. Então a gente tem que aprender a extrair de tudo na vida aquilo que tem de melhor, sem reclamar. Então, existem degraus na nossa vida, tá? E quando a gente está no degrau muito baixo, a gente fica ali se justificando, a gente fica ali culpando as pessoas, sabe? Hoje, terceirizando responsabilidade. Querendo reconhecimento. Eu, hoje, me sinto uma pessoa muito mais madura emocionalmente. Também. Sabe? Porque uma época eu fazia porque eu queria ser reconhecida, eu queria que as pessoas gostassem do que eu estava fazendo. Hoje, amiga,
Sorry, eu quarentei. Eu quarentei, amiga. Eu não tô nem aí. Não é como diz, estamos na idade da loba. Ainda aprendemos muito. Mas, Nádia, e aí entra muito da nossa... Hoje no digital, as pessoas falam... que é muito curioso, porque assim... Quem Instagram, quem tá lá no Instagram, provavelmente não está no YouTube. São linguagens diferentes, mundos diferentes. A pessoa tá lá, top, mas se ela abrir um canal, talvez ela não esteja trafegando. Se ela não usar as mesmas ferramentas, ela não vai estar, de repente, no mesmo nível de popularidade que ela está lá no Instagram. São coisas muito... É igual a televisão, é uma coisa muito, muito curiosa isso. A gente percebe naturalmente. E eu não me choco, não me dói estar numa vitrine ou ser... Eu não construo mais o meu teto de vidro. Eu não quero mais ele. Você evoluiu nessa escada. Você saiu da justificativa, começou a fazer, você saiu do reconhecimento e você está no terceiro degrau, você está na ação, você está buscando. E a gente tem que ir para o quarto e para o quinto ainda. Tem muito ainda para fazer, amiga. Tem muita coisa para fazer. Porque existe esse caminhar da gente olhar para o lado e falar, cara, tá tudo bem. Eu tô no meu caminho, entendeu? E hoje... Eu sou uma pessoa muito mais... Eu não sofro mais quando a pessoa me critica. Eu estou muito aberta para isso. Tanto que eu estou numa liderança que eu tenho convicção de que aquelas 210 mulheres não concordam com tudo que eu falo, mas é isso que a gente quer. Nós queremos crescer na diversidade. Nós queremos que as pessoas não concordem, que tragam opiniões e que venha para o fazer. Porque se a pessoa estiver só no degrau da reclamação, hoje... ela nem me atinge mais, porque ela não me alcança. Mas entende? Eu tô exatamente nesse processo de... Cara, eu tô muito bem. Você agora, entendeu? Em contrapartida, nós não gostou do que eu tô fazendo, tá tudo bem também, tá ótimo. Esse problema segue teu caminho, eu sigo o meu. Né? Agora, como é que você tem lidado com, ao mesmo tempo que nós temos essa mesma convicção, esse mesmo entendimento... Como é que você tem lidado com essa geração tão frágil emocional? Porque ao nosso redor, ao nosso entorno, existe um coletivo, um inconsciente coletivo, uma mimiseira, que a gente costuma dizer, uma fragilidade na opinião. Ora eu quero, ora eu não quero, ora tá bom, ora não está. Porque, no geral, se você for prestar bem atenção, é isso que tem acontecido, com essa falta de inteligência emocional. Tá doloroso, amiga, mas isso tudo é uma construção também e que a gente, vou colocar a nossa geração, eu vou dar crédito para a nossa geração para isso também, tá? Porque vamos analisar nosso processo educacional. Eu tenho filhos adolescentes, você também. Eu atuei como psicopedagoga e neuro, né, clínica, por pelo menos uns 3 a 4 anos, enquanto estava com a GC, uns 4 anos. E, Paty, eu vi muita coisa, apoiei tantas famílias, ajudei tantas famílias e hoje eu me vejo nos mesmos dilemas, tá? Sofrendo pelas mesmas situações. Porque meus filhos, eles... social, amiga. Eles trazem isso, tá? E aí eu digo para você que na construção da nossa evolução educacional, quantos irmãos você tinha? 2. 2 irmãos, eu também. A gente já estava numa era que as famílias já estavam melhores, mas não estavam tão encurtadas quanto hoje. Outro ponto, a gente estava numa era em que a gente não sabia das coisas, não é que o mundo mudou. E isso eu já bati de frente com muita gente. Era a minha próxima pergunta, o mundo mudou para você, amiga, o que mudou não foi o mundo, foi a comunicação. Eu tenho absoluta certeza disso. Que bom que alguém concorda comigo. Absoluta certeza porque eu sou uma pessoa que eu vejo eu nadando contra uma corrente. Nossa, sabe? Contra uma maré muito forte. Eu dou mentoria disso todo dia. A gente não mudou o mundo. Nós comunicamos diferentes agora, de forma diferente agora. O problema é que hoje o medo, ele tá muito latente. Porque antes, quando a gente era adolescente, tinha assalto, estupro, assassinato em escola, as mesmas coisas aconteciam, só que a gente não ficava sabendo. Então a mãe deixava a gente brincar na rua, a gente subir na árvore, a gente estava preservado, as nossas emoções preservadas daquela informação. A gente tinha uma sensação de segurança que hoje ela não existe mais. Mas por quê? O que mudou? A comunicação. Certo? Exatamente. A gente não vai mais na rua brigar, a gente não tem vários irmãos para ter embate e a nossa resiliência ela está cada vez menos sendo trabalhada.
Percebe? E precisa. E aí, o que que acontece? Eu chego na adolescência com todos aqueles hormônios me destruindo, me detonando, e eu não lidei com a dor, com a perda, com a derrota, sabe? Com a dificuldade. Eu não lidei com o limite, eu não lidei com o exercício da minha mente para me ressignificar diante daquela situação, daquele cenário. Eu não lidei com a amiguinha que falou mal de mim pro outro, e aí a gente brigou. Como que era a minha época de infância? A gente brincava na rua, era uma tropa de uns 30. Era muita criança, Era muita Paty. criança. A gente brincava de bets queimada e as brincadeiras constroem. Olha só o jogo, né? A importância que eu falo. Você brincava de Menina, eu elástico? pulei até 20 e poucos anos de elástico. Adorava. O que era aquilo? Eu era fera, hein? Eu também era muito boa. Por isso as pernas grossas. E aí, o que que acontecia? A gente tinha que obedecer regras, porque as brincadeiras, elas tinham regras, certo? Se não, tava fora. Se você era dona da bola, você ia fazer uma regra diferente, e a gente ia respeitar, porque você era líder, você era dona da bola. Mesmo que você fosse a pior da queimada, mas você era dona da bola, certo? Então a gente aprendeu política, a gente aprendeu a negociar, a gente aprendeu a barganhar, a gente aprendeu a organizar as regras, os grupos, os times. A liderança partia dali. Cara, e eu brigava. Aí de mim chegar em casa chorando porque eu briguei com um amigo, minha mãe me suava. Então ela dizia pra mim, olha aqui, tu vai brincar. Mas você que não me venha pra casa chorando. Porque se você não resolver os teus problemas na rua, você vai apanhar. Amiga, se alguém Pra que escola de liderança melhor do que essa? Se alguém pega esse corte seu agora, vai falar assim, olha que... E a conversa, Nádia? E agora a gente conversa, a gente não briga, a gente não faz esse tipo de ameaça. Isso é perigoso. Minha mãe me olhava, eu ia pro quarto chorar, porque eu sabia que eu ia apanhar. Você concorda que o discurso é esse hoje? E não, e o mais interessante, eu tava assistindo ontem com o meu esposo uma série For All Mankind. Tá? Da época lá dos astronautas, década de 70, e a mãe na diretoria, foi chamada para a diretoria porque o filho aprontou, quebrou uma privada, aprontou um treco lá, uma coisa absurda, foi chamada na diretoria. Aí ela muito séria assim, vocês não espancam mais as crianças nessa escola? Eu falei, tá entendendo, Rafael? Meu marido, tá entendendo, Rafael, por que a gente se criou assim? Resiliente. Mas esse é o segredo. Menina, esse é o segredo. Não, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia a bater nas crianças. Explica isso. Nada disso, eu estou explicando uma evolução histórica, construção social da família, né? Um processo evolutivo. Gente, nem ao céu, nem ao mar. Percebe? Que a gente perdeu a mão? Não temos mais. Não tem mais isso, esquece. Esquece. Lá em casa é a casa do limites, né? Os meninos já sabem, quando eu olho, sim. Quando eu olho, eles já sabem que a mãe já... Como é que é? Entrou no nível hard, Davi? A mãe já tá no nível hard, ela já não quer mais... Não tem esse psicopata não. Você nunca usou esse termo comigo, mas não existe essa coisa de não dar limites. Essa coisa de, tadinho dele. Vai lavar a louça, vai fazer as coisas que precisam fazer. Por quê? Porque é necessário. Porque é necessário. Está na hora de nós ocuparmos o lugar que nós precisamos ocupar. E assim, Paty, o que eu vejo? Tudo na natureza e na sociedade, estou colocando seres humanos como seres naturais, né? Nós pertencemos à natureza. Ela vai para o extremo, explode uma revolução e aí a gente consegue retomar o equilíbrio. Eu acho que está meio longe ainda disso, tá? Então a gente ainda vai viver algumas situações para a gente reaprender, a gente entender que a gente perdeu a mão. Mas por quê, Paty? Como a gente era muito oprimido, nós éramos muito oprimidos. Mas também... Certo? Minha mãe falava assim, olha aqui, se eu tiver numa roda de conversa de mulher, não interessa. Vocês não ficam perto. Vocês não atrapalham, vocês não... E assim, mas você acredita que isso era opressão ou era a forma dela limitar o que precisava? Era uma educação, mas era uma educação muito rígida, muito dolorosa, né? Mas a gente não está traumatizado por isso, Não, tá? mas a gente lidou com muitos traumas. Eu, pelo menos, lidei com muitos traumas em virtude disso. Não estou reclamando, tá? Eu estou apontando situações e nem estou dizendo que hoje está errado, nem que ontem estava certo,
tá? Porém, eu tô colocando pra gente entender os motivos, poder ilustrar um pouco esse cenário. Então, assim, a gente tinha um respeito muito grande com os mais velhos. Sim. Criança não batia a boca com pai e mãe nem a pau. Uhum. Porque a gente não queria apanhar. É. Então a gente queria preservar o lombo. Meu pai falava, preserva o lombo. Mas ó, a minha experiência, eu não interrompia, eu não tinha essa, mas eu morria de medo do olhar da minha mãe. Eu não queria a reprovação dela pra mim. Sim, e é nesse aspecto que eu passei por muitos processos para lidar com várias questões. Do meu pai também dizendo para mim, um dos pontos assim que me fez passar por muita coisa no meu relacionamento com meu marido. E hoje eu tenho clareza disso, que ele dizia, filha, eu vou te dar educação, estudo, porque é só isso que você precisa, porque eu não quero ver você sendo mandada por homem nenhum, meu pai falava. Só que minha mãe era extremamente submissa ao meu pai. Sim. Meu pai não deixava a minha mãe nada, nem estudar, ele deixou ela estudar. Então, tipo, ele não queria que alguém fizesse comigo o que ele estava fazendo com a minha mãe. Oi? Sério? Né? E eu peguei aquilo pra minha vida. Sim. E depois como é que lida com isso? Como é que eu lido com isso se eu sou esposa? É essa confusão que está acontecendo hoje aqui. E assim, a mulher hoje, ela tem que entender qual é o lugar dela e o homem qual é o lugar dele. Totalmente. Você entendeu? E nessa Seus parceria papéis. de cérebros distintos, a gente se perdeu em muito. Muito, exato. Né? Por quê? Muita mãe solo, tá? Pais irresponsáveis, inconsequentes, achando que a obrigação não é dele. Sabe? Então, hoje a sociedade, para mim, Paty, ela tá muito virada. E eu fico feliz de ver que tem mentores resgatando. Amém. Amém. Que é o que a gente faz ali na sala de aula, com o nosso aluno. Porque, Paty, não é porque nós somos mulheres empreendedoras, que nós trabalhamos fora, né, que a gente não vai entender a nossa relação entre homem e mulher dentro da família, os papéis. Você entendeu? E eu não estou dizendo que o lugar da mulher é com a barriga encostada na pia. Não é isso. E nem ele também, mas é um acordo. Mas é o papel mesmo de a mãe, a mulher, o pai, o homem. Totalmente. O respeito. O nome, homem, mulher, os próprios nomes já nos direcionam, nos conduzem para isso. E eu não estou dizendo que eu tenho preconceito com famílias distintas, tá, gente? Porque eu vivo isso dentro da minha família, né, casais distintos, enfim, não é sobre isso. É sobre a instituição familiar. Sim. E aí, não me interessa se é 2 homens, 2 mulheres, 1 homem e 1 mulher. Pouco importa, tá? Então, a instituição familiar, ela precisa ser respeitada porque essas crianças nascem nessa família. E que tipo de ser humano a gente está construindo para botar nesse mundo? Porque eu tenho certeza que os nossos pais olhavam para nós e pensavam, meu Deus, que vai ser do futuro dessa criatura? E deu bom. E a gente olha para os nossos filhos e tem essa... Perceba que muita coisa é Elis Regina, como nossos pais. A gente repete muito. Repete muito, verdade. Porque é o repertório que a gente tem, é o padrão que a gente viu, é a construção que a gente vivenciou, é isso. É sobre isso, né? Nádia, olha só, nós enveredamos por uma construção familiar que eu achei maravilhosa, uma delícia de conversa. Nosso tempo já está estouradérrimo, mas, Nádia, eu estou muito feliz de poder ter te recebido aqui. E, assim, todas as vezes que eu converso com as nossas convidadas... Vou ter que vir outra para a gente terminar. Eu falo que tem a parte 1, 2, 3, 4 e as quantas vocês quiserem vir, porque é isso, podcast é isso mesmo, o que eu contribuo hoje, para onde vai essa conversa, e isso que é isso que é maravilhoso. Aqui tem corte teu que você vai alimentar seu Instagram por 1 ano, porque tem coisas muito boas que foram extraídas aqui. E é isso, é essa caminhada de que temos a caminhada, o gerúndio constante na nossa vida, que não se dissocia na vida de uma empreendedora, não se dissocia a família, o seu papel dentro de casa, seu papel na empresa, o seu papel junto com as amigas num grupo de network, ou palestrando, ou na sala de aula, não importa, o importante é que você está nesse gerúndio. E isso é importante. Isso que a gente está trazendo no congresso, Paty. Então, o congresso vai acontecer quando? Dia 9 de novembro. Então, tá aí, ó, gente. Todo novembro, a segunda
semana do mês. É o mês do empreendedorismo feminino, já é alusivo a essa data e a gente faz isso com muito carinho. O ano passado a gente falou muito sobre o papel da mulher na família, na sociedade. Esse ano a gente vai falar do autocuidado, sabe? Da saúde integral. Gente, que autocuidado é muito diferente de autoestima. Eu já vi Com mulheres certeza. maravilhosérrimas, lindas, bonitas, cabelão, peitão, bundão. E Depressiva. nada de autoestima. Nada. Muito autocuidado, pouca autoestima. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. A mulher precisa se reencontrar, entendê-la por inteiro. Corpo, alma e espírito, inteira. Perfeito, perfeito. É essa construção que a gente está aí buscando. Onde nós encontramos a Nádia nas redes sociais? Nádia Cris Benites, com Z no final. Z no final. Na ginástica do cérebro, quem me procurar vai encontrar no YouTube. A gente está aí por tudo. E no Mulheres do Iguaçu tem um Instagram? Tem, Mulheres do Iguaçu com 2 S's, tá? Isso. @ Mulheres do Iguaçu com 2 S. O site também. O site também. Uhum. A gente vai colocar todas essas descrições, depois você me passa aqui pra gente colocar nos comentários, para que as pessoas possam te encontrar, possam encontrar um pouquinho mais e saber um pouco mais, né, sobre a nossa terrinha, que é maravilhosa. E tem, essas relíquias, essas preciosidades, esses tesouros aqui, e a gente falando para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro conhece Foz do Iguaçu e conhece também, agora, através do nosso Podpate, um pouco mais da sua história. Eu quero que você volte. Opa, com certeza, só chamar. Tá bom, então. Para participar do congresso, as mulheres podem acessar você. Pelo Instagram, pode chamar lá no Instagram, a gente vai começar a venda dos ingressos logo mais. Estamos finalizando a parte documental do CNPJ, que foi a fundação da associação, né? E aí nós vamos vender por link para ter acesso muito mais simples, muito mais fácil. Vamos entrar na era da tecnologia. Mulheres de outras regiões podem vir também, viu, gente? Já que tudo é Sim. online, a compra do ingresso é online. Nós vendemos o ano passado sem ser online, até para Cascavel. Então, pode Tivemos vir. até patrocinador de lá. Isso é maravilhoso, gente. Tem que vir mesmo. E sem contar as amigas do Paraguai Nós também, temos Hernandária, Santa Rita, as Cidade lindas, Leste. Maravilhosas. São Amo todas elas. bem-vindas. Amo todas lá. Nádia, muito obrigada mesmo Eu pela que disposição, agradeço. pelo tempo, pelas palavras, pelo conhecimento, por essa troca linda. Não pare de trocar. Pode não deixar. pare de gerar essa permuta conosco. Enquanto estiver respirando, estarei firme e forte. Obrigada, amiga, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Bom demais, né, gente? Bom demais. Comenta aí, você curtiu, esteve conosco, o que você concorda, não concorda com a Nádia? Bota aí sua opinião, o importante é você estar conosco, interagindo, dê o seu like, seu dislike. Nós estamos encerrando mais um Podpate, num oferecimento todo especial da Lucro Certo, também da nossa querida panificadora Doce Romã. E queremos que você esteja conosco no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até lá.